Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. No vídeo de hoje eu vou trazer informações sobre a partida de amanhã entre Bahia e Jacuipense, Jacuipense e Bahia, né, pelo segundo jogo das semifinais do Campeonato Baiano. É o Bahia que está tentando reverter a desvantagem que tem no agregado. A Jacuipense venceu o jogo de ida por 2-1. Vou trazer para vocês no vídeo de hoje a provável escalação do Bahia para a partida de amanhã, além, claro, da gente comentar os assuntos do mercado da bola, do mercado de transferências. Tem informação sobre um jogador que o Bahia está observando e que pode reforçar o Bahia na segunda janela de transferências lá no meio do ano. Quero explicar para vocês um pouco mais sobre essa situação e trazer mais detalhes acerca das minhas apurações. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo, e quero muito que você deixe o like aqui para você poder ajudar o canal e também a nossa comunidade aqui, e que você se inscreva para que a gente possa chegar finalmente aos 20 mil inscritos, né? Agora a nova meta é essa, e já explicando para vocês, já expliquei ontem, mas explicando novamente, a gente vai fazer o sorteio dos 10 mil inscritos que a gente conseguiu atingir. Vou sortear uma camisa do Bahia para vocês. Provavelmente esse sorteio vai acontecer lá no nosso perfil do Instagram, que é Meu Bahia também, né? Meu Bahia com 2A no final. E aí vocês vão comentar lá no post o porquê que vocês merecem ganhar a camisa. E aí vai acontecer o sorteio justamente da pessoa sorteada. E aí eu vou entrar em contato e obviamente vamos combinar essa entrega dessa camisa. Mas o sorteio vai acontecer e podem ficar tranquilos, tá? Falando agora sobre o Bahia, né? Falando sobre o jogo de amanhã contra a equipe da Jacuipense. É o jogo que vai acontecer lá em Feira de Santana, no Joia da Princesa. É o Jacuipense que tem o mando de campo e vai tentar chegar à final, a mais uma final de Campeonato Baiano. Eu acho que a Jacuipense já foi finalista do campeonato. A Jacuipense que está tendo a sua maior invencibilidade da história, né, de toda a história do clube. São 11 jogos invictos, contando com o último jogo contra o Bahia, e vai tentar manter isso no jogo em que precisa para conseguir atingir a final. Para esse jogo, o Bahia deve utilizar um time mesclado. O que é isso? Vai ser um time com alguns jogadores do time principal e alguns jogadores que já vem jogando o Campeonato Baiano e que estiveram em campo na partida de ida contra a Jacuipense. Por exemplo, a gente deve ter um time com Danilo Fernandes no gol, na lateral direita o Gilberto deve ser o titular, na zaga Gabriel Xavier ao lado do David Duarte, provavelmente a dupla de zaga vai ser essa, com o Iago Boducci na lateral esquerda. No meio de campo deve ter o Acevedo, deve ter o Eric, deve ter o Rodrigo Nestor e o Cauli, e na frente provavelmente a gente deve ter ou o Ademir ou o Eric Puga, mas acredito que dê o Ademir, e do lado dele o William José. Alguns jogadores considerados titulares, por exemplo, como Everton Ribeiro, como o Caio Alexandre, Jean Lucas, esses jogadores devem ser poupados para o jogo da Libertadores. Mas é um Bahia que pensa para esse jogo assim com força máxima, entende a necessidade do resultado, entende a necessidade do triunfo, e eu acho que é um time capaz de conseguir vencer a equipe da Jacuipense, mesmo jogando fora de casa, mesmo tendo a desvantagem. É um time que é total capaz de conseguir reverter a vantagem. Eu digo, é capaz. Se não conseguir fazer isso, é pura incompetência. Se vai acontecer ou não, se você acha que não vai acontecer, você pode comentar a tua opinião aqui nos comentários. Mas você concorda comigo que esse time tem sim capacidade, que esse time é sim superior ao time da Jacuipense e pode conseguir fazer a desvantagem. Se não conseguir, é culpa dos jogadores, é culpa do Rogério, é culpa de quase todo mundo e do planejamento também. Era obrigação o Bahia estar na final do Campeonato Baiano de 2025 e nada do que aconteça vai tirar essa obrigação. O Bahia tem time sim para ganhar da Jacuipense, mesmo utilizando esse time mesclado, tem time para ganhar bem, tem time para conseguir chegar à final. Se não conseguir chegar a isso, é pura incompetência, porque como eu falei, como o próprio Rogério disse na coletiva, é obrigação o Bahia estar na decisão do Campeonato Baiano de 2025, que já tem o Vitória também lá garantido, que venceu o Atlético Goianiense hoje por 3-0 no estádio Manuel Barradas. O Bahia precisa estar na final do Campeonato Baiano. Ah, mas o Campeonato Baiano não dá bagunada. Ah, o Campeonato Baiano não tem prestígio nenhum. Eu sei de tudo isso, mas se você quer de fato se desprender desses campeonatos, se você quer passar a ter outras obrigações, você precisa pelo menos fazer o seu dever de casa. E nem isso o Bahia está fazendo. Eu não quero lembrar você, torcedor, mas o último título que o Bahia ganhou foi no começo de 2023, foi no primeiro semestre de 2023, e a gente já está em 2025. Se você não consegue estar pelo menos na decisão do Campeonato Baiano, utilizando um time mesclado, se você não consegue título de Copa do Nordeste, se você vai para o Campeonato Brasileiro, que não é uma competição que o Bahia mira o título, é uma competição que o Bahia abrir uma vaga na Libertadores, uma situação assim. Se você não começa a conquistar coisas de fato, esses discursos vão ficando para trás. E esses discursos, não vão fazer sentido quando a gente fala sobre Campeonato Baiano. É obrigação ganhar e o Bahia tem que fazer isso e ponto final, sem mais, sem menos. Falando agora sobre o mercado de transferências, falando sobre a situação para vocês, queria falar sobre Fabrício Roldan, da equipe do Danúbio do Uruguai. Fabrício Roldan está disputando a Copa Libertadores Sub-20, que está acontecendo. Inclusive, ele já tem 3 jogos na competição e 2 gols marcados, um deles, inclusive, contra a equipe do Flamengo, no jogo em que o Flamengo venceu por 3-1.
Fabrício Rodin vem chamando a atenção de diversos clubes do futebol europeu, clubes daqui da América do Sul, e é uma competição que é enviado, né? É enviado para ser observado. Muitos jogadores, muitos olheiros vão observar para enviar para outros clubes e tudo mais. E com o Bahia, que tem um departamento de scout muito grande e um departamento também, né, de investigação, de enviar olheiros para entender a situação de alguns atletas, para acompanhar de perto, isso não seria diferente, ainda mais acompanhado do Grupo City. E o Bahia está observando nesse exato momento o Fabrício Rodin, que tem 19 anos e está disputando a Libertadores Sub-20 com a equipe do Danúbio do Uruguai. É um jogador que o Bahia vai contratar? Eu não sei. É um jogador que o Bahia está em negociações avançadas? Não. Mas é um jogador que o Bahia está observando. Que significa que o clube quer saber mais detalhes, quer saber mais sobre as atuações, quer saber como funciona a questão do contrato, de valores, como poderia haver uma possível negociação, em que modos aconteceria. Tudo isso o Bahia faz esse mapeamento. Às vezes acontece alguma negociação, às vezes acontece alguma conversa, e às vezes o clube entende que não era um jogador que cabia no perfil e tudo bem, segue sua vida. Mas o Bahia enviou sim, juntamente com o Grupo City, olheiros para o Uruguai, assim, para o jogo mesmo, né, do Danúbio, para observar o jogador, né, observar como é que ele está treinando, como é que está sendo os jogos, como é que ele está desempenhando, se cabe dentro das características do estilo de jogo do Bahia e das demais equipes do Grupo City, como ele poderia se encaixar. E é um jogador que, caso agrade, caso o relatório final possa ser um relatório satisfeito, né? E essa informação eu consegui obter, e foi uma informação também que surgiu do portal RTI Esportes. Se isso acontecer, aí a gente deve ter alguma negociação, ou o Bahia tentando saber mais detalhes e tentando avançar mais nessa situação. Confesso para vocês que eu gosto desse perfil de jogador e gosto do que o Bahia está fazendo no mercado, que é de fato observar jogadores jovens, jogadores que estão ainda na fase inicial ali, começando no profissional, que às vezes tem um custo de aquisição menor e que permite que você consiga lapidar, permite que você consiga fazer com que esses atletas cresçam para poder vender no futuro por um valor maior. É o que o Bahia vem fazendo com alguns jogadores, inclusive com o Eric Puga. Não é um jovem promissor, já tem uma certa idade, mas é um jogador que todo mundo assim concorda comigo, que pode atingir um nível muito maior do que ele já está atingindo, do que ele atingiu, por exemplo, no Ceará na temporada passada. E vai permitir para o Bahia, se Deus quiser, no futuro poder envolver o Eric Puga em uma negociação em que o Tricolor consiga dobrar o investimento, triplicar, enfim, como já fez em algumas situações, como no caso do Biel, como no caso do Tassiano, jogadores que não são nenhumas estrelas, jogadores que não são jogadores assim consolidados, né, no sentido de que já tem um certo valor muito grande no mercado e que permite com o Bahia, né, fazer com que eles cresçam, fazer com que eles evoluem para que possa chegar a uma negociação e possa negociar nos valores que foram negociados. Tassiano por mais de 30 milhões e o Biel por mais de 50 milhões, quando os dois adquiridos juntos ali dão quase 10 milhões de reais, algo próximo a isso. O Bahia conseguiu praticamente 80 milhões de reais nas duas negociações, envolvendo ali um valor líquido, sem contar com o lucro. Então é uma negociação que faz muito sentido, que vale muito a pena e que é uma nova realidade do Bahia. Observar esses jovens jogadores, observar essas competições. Se eu fossem vocês, como bons amantes do futebol, eu faria esse tipo de coisa, acompanharia essas competições porque é legal, é importante. Por exemplo, agora às 7 horas da noite, está tendo o jogo do feminino do Bahia contra o Cruzeiro da Supercopa do Brasil. Eu sei que é uma realidade que não faz sentido assim, no sentido de ser masculino, que não tem nada a ver com o que eu estava falando antes da transferência, mas que é uma boa oportunidade para você ter um pouco mais de conhecimento, entender como funciona mais os processos, envolver como o Bahia está crescendo institucionalmente, sem ser apenas envolvendo o time principal, né? Como a divisão de base do Bahia vem se consolidando, como é que os scouts do Bahia pensam e observam jogadores. Eu sempre tento explicar para vocês como o time feminino do Bahia também está crescendo bastante, conquistou o título passado, né? Da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, subiu para a primeira divisão nessa temporada, fez boas contratações, trouxe boas jogadores até jogadoras que poderiam estar em outros clubes do Brasil ali, né, da primeira divisão e disputando na parte de cima da tabela. É um Bahia que está crescendo e se estruturando, apesar dos resultados, como eu falei, que é importante ter títulos, não estão vindo nesse momento, mas o clube está crescendo e a gente precisa trazer isso aqui e precisa reconhecer também. Falta conquistar títulos e isso o Bahia deve fazer no longo prazo, mas precisa nesse momento encurtar agora, conquistando esses títulos que são deveres de casa. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.